Agora estou ao vivo. Tô verificando aqui minha aparência, pus um brinco, porque para sair de casa a recomendação é usar o mínimo possível. Então, acessórios tipo bijuterias, né, são apenas um objeto a mais para você ter que podem, né, superfícies que podem ter o vírus e que depois você voltando para casa você tem que limpar direitinho. Oi, Alindo, oi, Dalva, oi, Guatimozinf, Anderson Guarino. Eu costumo entrar assim mais ou menos às 6h30. Hoje eu entrei menos que 6h30 porque teremos um convidado às 18h30, que é o Leonardo Medeiros, ator, diretor, autor. E aí eu achei melhor começar a live um pouquinho antes para dar tempo das pessoas chegarem, antes de falar com o Léo Medeiros. Tô meio andando aqui, meio em movimento, porque eu pensei em mostrar algumas coisas da minha casa, mas daqui a pouco eu vou ter que grudar na tomada que o celular tá quase sem bateria. Soares 07_05, o que quer dizer carne moída por aqui, vereadora? Me explica. Bom, o Leonardo Medeiros, às vezes as pessoas não reconhecem assim pelo nome, mas pela fisionomia definitivamente. Ele já participou de novela da Globo, que é um dos lugares, né, onde um ator fica conhecido numa escala maior. Ah, você é o Carne Moída! Claro! Para quem entrou agora, recebi uma mensagem assim: carne moída por aqui, vereadora. Aí agora eu tô vendo que é o Carne Moída. Depois me conta como você tá. Preocupação. Então, o Leonardo Medeiros, né? Algumas pessoas conhecem ele de novelas da Globo e outras da carreira dele em teatro, ou até mesmo novela da Record, que ele começou a fazer uma, e principalmente cinema. Mas a gente hoje não vai falar exatamente com o Leonardo sobre cultura, embora isso possa entrar na pauta, mas sobre espiritualidade. Porque um dos filmes dos quais o Léo Medeiros participou foi o da cinebiografia, podemos dizer assim, do Kardec. E eu sei que isso teve um impacto importante na vida dele, que foi além da participação num filme, simplesmente, né, num longa-metragem. E já que vamos falar de espiritualidade, de caminhos religiosos, eu fiz um livro falando do meu caminho, que é esse aqui, Porque Sou Budista. Vocês estão vendo ao contrário, certo? Faz parte de uma coleção lançada uns anos atrás pela editora Jabuticaba, que tem... Oi, J. Márcio Marinho, Fabi Silva. Começou a baixa qualidade da conexão, voltou. Uns anos atrás, a editora Jabuticaba deu início a uma coleção que acabou ficando, acho que com 3 títulos apenas. Porque Sou Católico, autoria Gabriel Chalita, Porque Sou Espírita, e me convidou para escrever o Porque Sou Budista. Então, Cacilda, conexão tá oscilando aqui, vou mudar de tomada para ver se melhora. Então, é um livro explicando por que e como eu me tornei budista. E claro que com isso eu explico um pouco os princípios básicos do budismo, mas o budismo é muito rigoroso em 2 coisas. Para dar ensinamento, tem que ser professor. Tem que ser um mestre reconhecido pelo seu próprio professor. Então, a gente tem que tomar o cuidado, assim, para falar sobre o budismo, explicar o que é budismo, como ele se organiza e se orienta, sem resvalar em ensinar budismo para as pessoas. Então, é delicado, assim. Eu vou lá embaixo na tomada e já volto. Aliás, se vocês viram ali atrás, tem uma tanca budista, que é a representação de uma deidade. Ali no caso é o Buda Amitabha, que também é uma deidade presente em diversas outras escolas budistas, no Japão, na China. E é uma deidade na qual a gente medita na hora da morte. Portanto, a gente se prepara para o momento da nossa morte com a visualização, os mantras de Amitabha. Bom, voltando, então eu explico aqui por que eu sou budista. Como eu disse, um dos aspectos importantes no budismo é que você não dá ensinamento a menos que você seja reconhecido como um mestre, um professor, e eu sou uma aluna, uma praticante, eu consigo explicar algumas coisas, como funciona, mas não ensinar o budismo.
E um outro princípio muito caro ao budismo é que você não tenta convencer ninguém a ser budista. Isso seria completamente contrário ao que a gente segue dos ensinamentos do Buda. Porque são 3 os ensinamentos principais do Buda, a partir dos quais surgem todos os outros, né? Se desdobram todos os outros, as diversas escolas e tradições. Primeiro ensinamento do Buda, às vezes a Lama Tsering, que é a minha professora, até fala assim, olha, não é nem um ensinamento, é um conselho básico. Não causar mal a nenhum ser, nem que seja apenas para o seu próprio bem, porque assim, se você causa mal a outros seres, se você causa sofrimento em outros seres, por meio das suas palavras, dos seus pensamentos e das suas ações, isso põe a roda do sofrimento em movimento. E isso, você lança essas sementes e a consequência inevitável é que você cria o ambiente em que você, alguma hora, será vítima disso também. Então, vamos dizer que agressores e vítimas se alternam nessa posição se ninguém fizer nada a respeito. Então, esse é o primeiro grande ensinamento do Buda, a primeira grande categoria dos ensinamentos, não causar. O segundo grande ensinamento do Buda é você trazer benefício para todos os seres, de todas as formas ao seu alcance. Então, com as suas atitudes, com as suas palavras e também com a sua mente, quer dizer, engendrando, gerando intenções, uma motivação positiva, né? Pensamentos, aspirando pelo benefício não só o seu mesmo, mas o de todos os outros seres. E o terceiro ensinamento, que é determinante para os outros 2 anteriores, é transforme a sua própria mente. Porque dessa maneira você se torna mais e mais capaz de não causar mal a outros seres, de ser menos movido pelos seus venenos mentais, apego, aversão, orgulho, inveja, ignorância. E você consegue revelar aquilo que já é inato na gente, aquelas que são as nossas qualidades inatas, inerentes, da nossa essência verdadeira, amor, compaixão, sabedoria. Então, a partir desse terceiro ensinamento, né, transforme a sua própria mente, e aí pela sua transformação, você, pelo seu exemplo, pela sua influência, pelo que você traz para o mundo, aí sim você consegue ter um impacto positivo na vida das outras pessoas. Mas você não se acha o certo que diz para as outras pessoas como elas devem ser. Portanto, se elas forem budistas, elas vão encontrar o caminho da salvação. Se elas não forem budistas, isso não vai acontecer. Então, você tentar convencer alguém a ser budista seria completamente equivocado, porque você transforma a sua própria mente, você não sai por aí tentando transformar a mente de todo mundo. Então, por isso, eu já vi que o Léo Medeiros entrou aqui, daqui a pouco eu convido ele para conversa. Por isso que, quando eu escrevo um livro Por que Sou Budista, eu estou contando por que eu me tornei budista, o que é que me atraiu, o que é que me interessou, onde que eu vi o valor no caminho budista. E se alguém se conectar e se interessar, pode procurar o seu caminho budista também, que aliás pode até ser diferente do meu. Eu sou praticante de uma tradição do budismo tibetano, um tipo de ensinamento que é da categoria Vajrayana, dentro da escola Nyingma. Então, só no budismo tibetano, você tem uma série de tradições diferentes que se respeitam e você ainda pode se identificar com uma tradição japonesa, tailandesa, chinesa, do Sri Lanka. São caminhos, ou você pode não se identificar com nenhum deles, isso não faz de você uma pessoa errada. Aliás, eu acho muito admirável que uma das maiores lideranças da nossa tradição, que é o Dalai Lama, ele diz exatamente isso, você não precisa ser budista, você pode ter outra religião e você pode não ter religião, mas você precisa ter um código de ética, um código de conduta nesse mundo. Muito bem, deixa eu chamar o Leonardo Medeiros. Cadê você, Leonardo Medeiros? Eu vi que você entrou, mas eu não estou te achando mais. Cadê ele? Aqui. Deixa eu ver se eu sei convidar, porque eu sei aceitar o convite, mas... Ô, Léo, você não quer pedir para participar da live? E aí eu te aceito? Porque eu estava aqui falando sobre budismo, exatamente porque a gente pretende hoje conversar sobre espiritualidade, religião, e são coisas diferentes, né? Espiritualidade, religião.
com o Léo Medeiros, que foi o intérprete, o protagonista de um filme sobre Você não quer solicitar aqui participação? E aí eu te aceito. Olha só, enquanto isso, cadê o meu livro, O Porquê Sou Budista? Eu tenho algumas dezenas de exemplares do Porquê Sou Budista em casa. Se alguém quiser receber, eu mando o livro e você ou vem buscar aqui ou na Câmara Municipal, algum dia da semana eu vou para lá. Ou eu posso mandar pelo correio, mas aí quem pedir pode pagar as despesas de correio, porque eu posso não cobrar pelo livro, mas eu não estou podendo pagar pela remessa do correio. Bom. Ai, meu áudio tá ruim. No ícone com uma interrogação, não, as perguntas. No ícone dos convidados, não aparece o Leonardo Medeiros. Bom, enquanto a gente resolve isso, faz tempo, desde quarta-feira que eu não faço uma live sobre os assuntos de momento, porque na sexta-feira eu fiz com o Guilherme Domenichelli, da Animal TV, é um perfil do Instagram, um canal do YouTube também, como era o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente aproveitou para falar sobre animais. A ideia era falar sobre proteção animal. Obrigada, Matheus. Tá dizendo que melhorou o áudio. A ideia na live com o Guilherme, como era o Dia Mundial do Meio Ambiente, era falar sobre proteção animal, sobre equilíbrio ambiental e sobre a contribuição de cada um de nós para isso, né? As escolhas que a gente faz, o tipo de papel que você usa, né, o tipo de produtos de limpeza que você utiliza, de cosméticos, o que você come ou deixa de comer, tem um bruto de um impacto ambiental, não só na vida dos animais, mas na nossa vida também. A Stefanini, não sei se é Paula ou Patrícia, tá dizendo que ama o Guilherme, muito legal. Então, a gente, né, ia falar sobre isso, sobre o nosso impacto no ambiente e no quanto isso afeta os outros animais e estes animais aqui também, né, os humanos. Mas, no fim, como o Guilherme, ele, desde os tempos de Guia dos Curiosos ou de trabalho no zoológico, ele tem livros publicados, tem um canal no YouTube falando sobre animais de um modo geral, as pessoas mandaram perguntas sobre animais, tipo, qual é a diferença entre crocodilo e jacaré? Ele trabalha com os alunos do Pio 12 desde 2000, muito legal, e ele ama fazer educação ambiental, nesse sentido de cativar as pessoas, de sensibilizar, de chamar atenção, né, para como os bichos são diferentes da gente, diferentes entre si, e não tem bem essa hierarquia em que a gente se vê com o direito de fazer o que bem entender com os outros seres vivos. Então a gente no final, claro, falou do papel de cada um na preservação ambiental, mas vinham essas perguntas sobre animais de um modo geral. Qual é o animal mais ameaçado de extinção? Qual é o ambiente mais ameaçado pela entrada de uma espécie exótica? Então, questões sim que tem a ver com preservação ambiental também. Mas no final, a grande recomendação do Guilherme, como é que a gente pode contribuir, foi olhando os nossos hábitos de consumo. Consumir menos, consumir o quê, né? Que tipo de produtos, feitos de quais materiais, com quais embalagens. Então, falamos sobre isso na sexta-feira. Na quinta-feira, eu nem lembro se eu fiz ou não fiz live. Bom, o fato é que a gente não lamenta aqui, né, as barberagens do governo Bolsonaro e outras, já faz alguns dias. E, da Stefanini de novo. É Paula? É Patrícia? Dia 16 ele fará uma live com os alunos do 4º ano a partir da leitura do livro Criaturas Noturnas. Ai, que legal! Muito bom. Livro do Guilherme Domenichelli sobre criaturas noturnas, eu não lembro se nesse livro são só criaturas noturnas brasileiras, mas ele tem um livro sobre a Amazônia que ele fez, é uma história de ficção que se passa na Amazônia porque ele queria falar
dos bichos brasileiros, né? Às vezes a gente sabe mais de ursos e de leões do que sabe aqui da nossa fauna. Muito bem. Paula Stefanini. Ah, Paula Stefanini. Eu devia saber, mas que topeira eu. Bom, Bolsonaro. Uma das últimas barbaridades, das últimas barbaridades comentadas do governo Bolsonaro é a mudança na forma de divulgação dos números da Covid. E até eu vi uma artezinha interessante que eu ainda vou compartilhar, que fala assim, quando eram 5 mil mortes, era uma gripezinha. Quando eram 10 mil mortes, e daí? Quando foram 20 mil mortes, não sei mais o que. E agora que estamos em 35 mil mortes, a grande preocupação do Bolsonaro é não passar os dados para o Jornal Nacional, a tempo de o Jornal Nacional divulgar. Isso não é só uma conclusão nossa, ele chegou a dizer isso. Então imagina se isso é o que deve motivar um governante. Ai, que beleza, inverteu a câmera sem que eu quisesse. Quer dizer, sem querer, né? Então, a motivação do Bolsonaro, podia ser qualquer outro governo, para modificar o horário de divulgação dos dados, foi não dar para a Globo a chance de divulgar no Jornal Nacional. Aliás, o Roberto Jefferson, que é um dos grandes apoiadores de momento do governo Bolsonaro, chegou a escrever no Twitter dele assim, o que o Jornal Nacional quer? O Bolsonaro vai ter que soltar as informações mais cedo, só para o William Bonner poder fazer o anúncio com aquela sua voz fúnebre. Desde quando o Jornal Nacional é o diário oficial? Cara, eu quis responder esse comentário, mas não ia adiantar nada, né? Dizer pro Roberto Jefferson que as TVs abertas terem acesso aos dados oficiais é mais importante e mais útil para a população do que ser publicado no diário oficial. Então, não, o Jornal Nacional não é o diário oficial, mas tem um alcance muito maior do que isso do ponto de vista da comunicação para a população. E pode ser o da Globo, do SBT, da Record, da Rede TV, da Bandeirantes. Você não pode mudar o horário que é para o jornal não dar uma notícia negativa para o governo. E é claro que o número de mortes é negativo para o governo. Senão, por que ele estaria preocupado com isso? Com evitar que o Bonner faça o anúncio. Então, é o jeito de ele não admitir que tudo aquilo que ele disse no começo, que é uma gripezinha, que eu sou atleta e não pego nada, que é invenção da mídia, não sei o quê. Se você tem que anunciar números de mortes progressivamente mais altos a cada dia, você está admitindo que aquela sua avaliação inicial estava errada. Então depois, como sempre acontece, né? Ele dá uma patada, aí depois ele corrige um pouquinho, passa um paninho, depois ele faz outra besteira. Ele chegou a dizer depois que na verdade ia divulgar os números mais tarde, que era para poder consolidar melhor as informações. O que não é verdade, porque as informações são reunidas e transmitidas para o Ministério da Saúde até às 7 da noite. Esse é o horário de comunicação com o Ministério da Saúde, pronto. Então, se sair às 8 da noite ou às 10 da noite, é a mesma informação. A única coisa que o governo está fazendo realmente é adiar. E aí, depois disso, veio o Carlos Wizard, empresário, que foi convidado, mas eu acho que ele não chegou nem a tomar posse, como um secretário de Ciência e Tecnologia dentro do Ministério da Saúde, e que fez aquele comentário super infeliz de que o Ministério, o governo federal, ia recontar as mortes porque os prefeitos e os governadores estavam inflando os números artificialmente para poder obter mais recursos do governo federal. Esse é o tipo de coisa que circula no WhatsApp, né? Os governadores estão aumentando para receber mais recursos. Chegaram a dizer que os caixões em Manaus, que aquela imagem assustadora da vala comum e os caixões sendo colocados um do lado do outro, um em cima do outro, chegaram a dizer que ali eram caixões vazios só para ferrar o Bolsonaro e para receber mais recursos do governo federal. Aí, pensa uma coisa, né? Primeiro que o governo, não é assim, o governo é uma pessoa que vai lá e fala, né? Os dados de governo são produzidos por um sistema, por diversas bases. Eu não quero dizer com isso que governos não
manipulem dados. Não é isso. Você sempre consegue dar um jeito se quiser ser desonesto. Mas dizer que tá todo mundo mentindo, né? Todos os médicos que atestaram, os secretários municipais, os secretários estaduais, os governadores, tá todo mundo mentindo para o Ministério da Saúde para ferrar com o Bolsonaro ou para receber mais recursos do governo federal. Esse ponto, especialmente, é super fácil de desmentir pelo seguinte: o governo federal não vem repassando recursos para os estados e municípios conforme o número de mortes. Aliás, né, esse é um problema. O repasse de recursos federais para os estados e municípios é mínimo, é ridículo. Foi votado no Congresso, né, aquele projeto que previa aí sim um repasse volumoso de recursos para os estados e municípios, de alguma forma correspondente às perdas que eles tiveram com a arrecadação por causa da pandemia. Então, os estados têm perda de ICMS, os municípios têm perda de ISS, então iria um recurso federal para compensar essas perdas. Assim como o adiamento do pagamento de dívidas com a União, assim como a construção de hospitais de campanha, por exemplo, o governo federal, por meio do Exército ou usando recursos do Ministério, construiu estruturas de hospitais de campanha em alguns lugares do Brasil. E o pior é que construiu a estrutura, né? O resto é problema do governador, do município, o resto é equipar, contratar os profissionais. Então, existem até, claro, repasses do governo federal para o estado e município e no caráter emergencial agora da pandemia. Mas esse recurso, ele não é amarrado ao número de mortes. Então, por que os prefeitos e governadores iam aumentar o número de mortes para receber mais dinheiro do governo federal, se esse não é um critério para receber o dinheiro? Sem falar aqui, né, sobre o outro argumento, eles só querem ferrar com o Bolsonaro. Ferrar com o Bolsonaro e se ferrando também, né? Quer dizer, dando notícias super negativas, né? Porque quem sabe que as pessoas morreram são as pessoas próximas, os familiares, os colegas de trabalho, os colegas de escola. Então, a tristeza, né? A dor, a aflição, a angústia, isso tudo está presente na sociedade. Um governo inventar mais dor para prejudicar o outro, para prejudicar o presidente, seria um movimento inexplicável. E um governo querer esconder a dor seria inútil, porque as pessoas estão vivendo isso, os profissionais de saúde, as pessoas atendidas pela saúde. Então é como dizem nos filmes, né, nos livros de detetive, nos filmes policiais. Ou seja, qual seria o verdadeiro proveito de um prefeito ou governador de aumentar o número de mortes, se ele não vai receber recursos federais em maior volume, por causa do número de mortes, e se é um dado negativo, que nenhum prefeito, governador, gosta de anunciar. Olha, morreu muito mais gente de ontem para hoje. Porque isso não seria só um problema que reflete no Bolsonaro, mas sim um problema que reflete nos próprios governos locais. Bom, no fim das contas, hoje eu fiquei muito tempo online, falando com estudantes de jornalismo sobre as políticas públicas de saúde, assistência social, habitação, e então eu praticamente não vi o noticiário, mas pelo que eu vi, assim, meio de lado, o Carlos Wizard, que foi o autor, né, dessa declaração infeliz, de que estariam inflando os números da Covid, que o Carlos Wizard não vai entrar no governo, ele nem chegou a tomar posse, e parece que ele não vai mais fazer parte. Mas se não for isso, vocês me avisem aqui nos comentários para eu saber melhor. Voltando, aliás, para alguns comentários, a Paula Stefanini me respondendo, né, que o livro Criaturas Noturnas, do Guilherme Domenichelli, é só sobre criaturas dos biomas brasileiros. A Karine Aristides, ele pensa assim enquanto o número dele não virar um nome, infelizmente. Falando aqui, né, sobre os números de mortes. O Adílio dando risada aqui do histórico de atleta do Bolsonaro. Aliás, eu também já vi vários comentários nesse sentido, assim, histórico de atleta. Por falar no histórico do Bolsonaro,
Ele se identifica no Twitter como capitão do exército eleito presidente. Como se ele tivesse exercido, assim, né, essa função dentro do exército, sido um capitão até agora, ou por muito tempo da vida dele. A saída dele do exército é tão controvertida, eu não sei, e eu gosto de investigar para ter certeza, eu não sei em que circunstâncias ele foi desligado do exército. Tem gente que diz que ele não pediu para sair, ele foi saído, sei lá o quê. Mas é curioso, né, ele se identificar como capitão do exército. Eu falei que é como o Silvio Santos se dizer camelô. Tipo, camelô e dono de televisão, né? Foi um dia camelô, como o Bolsonaro chegou a ser capitão do exército, mas não sei o quanto isso teve mesmo um peso na vida dele. Oi, Drica bonita, que bom te ver por aqui. Daqui a pouco, talvez, se der certa conexão, eu vou começar com o Léo Medeiros, que além de diversos outros papéis desempenhados na vida, foi o protagonista do filme Kardec. Galileu da Silva fala demagogia pura. Qual parte, Galileu? É difícil até saber de qual das demagogias a gente está falando. Oi, Anderson Pedrosa, tudo bem? Como hoje eu ia direto falar com o Leonardo Medeiros, eu nem fiz muitas anotações aqui sobre a pauta de hoje, mas eu quero comentar o seguinte. Na outra sexta-feira, terminou o prazo para entrega de documentos dos hotéis que se candidatariam a receber pessoas em situação de rua e idosos de favelas e habitações, né, insalubres de um modo geral. E aí, então, 7 estabelecimentos hoteleiros participaram, responderam a esse chamamento da prefeitura, entregaram documentos para se candidatar. E nenhum dos 7 foi aprovado. 4 deles não entregaram todos os documentos solicitados. Um outro era da subprefeitura, no território da subprefeitura de Pinheiros, quando, na verdade, a prefeitura pretendia contratar hotéis na região da Lapa, e eu não lembro os outros motivos, mas o fato é que 7 candidatos, que não é muita coisa, e nenhum deles foi aprovado. E aí o que vem sendo discutido é assim, se a análise foi rigorosa demais, tipo, se algumas coisas, em alguns casos você podia solicitar maiores informações, tipo, olha, você não entregou esse tal documento aqui, mas você tem o documento e só não entregou, ou você não tem o documento? Enfim, pelo que eu fiquei sabendo, a prefeitura vai tentar mais uma vez, vai publicar um novo texto de edital para ver se dessa vez consegue contratar meios de hospedagem para a população em situação de rua. É difícil fazer esse tipo de movimento na administração pública, quando você tem que publicar uma concorrência em moldes que nunca foram feitos antes. É super delicado, a assessoria jurídica morre de medo do que pode acontecer, do gestor ser acusado de improbidade, que eu garanto para vocês é um risco muito presente. Por qualquer motivo você pode ser processado por improbidade, e mesmo que depois você não seja condenado, aquilo fica marcado na sua história, na sua ficha corrida para sempre. Então, geralmente, o jurídico é super conservador nesse sentido, de na dúvida diz que não pode. Então, vamos ver se agora, a Márcia Francine aí, que lida muito com Pop Rua, a Silvana Barradas também, vamos ver se amanhã sai um novo texto de edital que tenha interessados. Eu, se pudesse, faria um tipo de contratação, não de grande. É claro que tem as suas vantagens, a vantagem de já ter uma estrutura bem montada, de ter um quarto para 2 com um banheiro próprio, isso é muito importante. Mas se você não tiver hotéis interessados, e com fornecimento de 3 refeições por dia, que é o que a prefeitura quer que seja feito para evitar que as pessoas fiquem circulando, é essa a ideia, afinal de contas. Mas se a gente pudesse fazer um chamamento que permitisse que os hostels participassem, por exemplo, eu também acho que seria bem interessante. No hostel, não teria como, pela estrutura de um hostel, fornecer 3 refeições por dia para eles, a menos que fosse como entrega de marmitex. Aí o negócio já começa a envolver outros tipos de prestação de serviço. Mas o hostel tem uma cozinha compartilhada. Então, se o hostel fornecesse os mantimentos necessários para que eles pudessem cozinhar ali mesmo,
isso estaria resolvido. Mas enfim, quanto mais a gente sai do modelão, mais difícil fica publicar o texto do edital num tempo minimamente razoável. Então vamos ver se amanhã é publicado esse novo edital e se ele tem interessados. Demorou muito, né? Isso já, eu queria que isso já tivesse acontecido há mais tempo, mas eu fiquei contente de saber que a prefeitura não desistiu e falou, não, a gente já está até reabrindo tudo, não vai... Não, ainda vai tentar mais uma vez contratar meios de hospedagem para a população em situação de rua. O Ti Vargas, situação sempre tensa, notícias lá de Brasília nunca vêm boas. Não, ou a gente tem notícias sobre o avanço do governo autoritário, que procura cercear os direitos estabelecidos nas nossas leis, na Constituição, ou procura ameaçar outros poderes, ameaçar opositores. Então, ou são notícias tenebrosas e tensas desse lado das instituições democráticas, ou notícias tensas a respeito do desgoverno na área da saúde. Então, dificilmente a gente tem uma coisa agradável para compartilhar aqui sobre o governo federal. Oi, canal Neurinha. O que é o canal Neurinha? Oi, Rafael Andrade, advogado, Rogério Blau, Paulinha, Carvalho Negrão, Eduardo Bertazzi. Enquanto a prefeitura fica com burocracias, as pessoas ficam nas ruas. E assim, a prefeitura, ela sempre todos os órgãos públicos, eles sempre são amarrados assim por uma burocracia que é muito difícil de contornar. Mas sempre tem que ter uma medida de ousadia para você pular um pouco uns degraus aí dessa democracia. É o que eu acredito, mas é correr risco. Eu várias vezes, quando eu era subprefeita da Lapa, às vezes eu queria fazer alguma coisa que eu tinha certeza absoluta que era necessário e urgente. Mas se eu fosse ouvir os conselhos da assessoria jurídica, não, isso não pode ser assim, porque... E aí eu respondia, tá bom, então me processa. Porque eu vou fazer, eu não vou deixar os velhos na rua, mas eu vou fazer e depois eu respondo o processo e tudo bem. Mas isso é um risco real, de você ser processado depois pelo que você fez ou o que você deixou de fazer. Vou dar um exemplo concreto e recente. Tinha uma ocupação, uma favela, com a qual eu lidei muitas vezes quando eu era subprefeita em 2009, que era a favela do Sapo. Tem mais de uma favela do Sapo, mas essa fica ali do lado do centro de treinamento do São Paulo, aqui na Água Branca. Era muito difícil lidar com a favela do Sapo, porque a gente não podia deixar ela aumentar de tamanho. E, na verdade, as pessoas moravam em condições tão medonhas ali, penduradas em cima do córrego, que a gente precisava que elas saíssem de lá. Então, isso sempre foi desafiador, porque elas não teriam para onde ir. Ou elas teriam direito a um apartamento em Osasco, ou um apartamento no extremo leste da cidade, que não tem nada a ver com a vida que elas tinham ali, com a criança na creche do bairro, com o emprego ali perto, ou emprego ou o bico, né? Bom, então várias vezes a gente ficou entre esse movimento de determinar que as pessoas saíssem de lá e aceitassem uma das opções disponíveis, ou o auxílio aluguel, ou uma unidade habitacional num dos conjuntos habitacionais prontos, e as pessoas não aceitando isso, você ia fazer o quê, né? E às vezes vinha a ordem, olha, elas vão ter que aceitar porque aqui em cima do córrego elas não vão poder ficar. Se elas não aceitarem nenhuma coisa nem outra, então elas vão ter que ir para a casa da família, elas vão ter que achar outro lugar. Esse é um tipo de obrigação que a gente recebia na subprefeitura. Vinha uma ordem do Ministério Público. E ao mesmo tempo vinha uma ordem da Defensoria, uma determinação da Defensoria, os dois, né, entrando na Justiça, e a Defensoria dizendo, ninguém sai. Ninguém sai porque a prefeitura não tem alternativas decentes para oferecer para essas pessoas. Bom, nessa queda de braço, o que aconteceu? Agora já não estou falando mais do meu tempo de subprefeita, mas 2 anos atrás. Veio uma enxurrada e uma criança morreu, porque o barraco fica em cima do córrego e o córrego subiu muito rápido e com muita violência. Uma criança de 1 ano de idade foi arrastada e morreu. Então veja que a subprefeitura estava dividida entre 2 ordens, a ordem para desocupar e a ordem para não remover as pessoas dali. Quando teve a morte da criança, o subprefeito foi acusado de homicídio,
pela morte da criança. De uma família que ele foi impedido. Então, a burocracia é difícil. Enquanto tem a burocracia, coisas horríveis estão acontecendo com as pessoas. Mas às vezes a gente é amarrado pela própria burocracia, por ordens judiciais diversas, por determinação do Tribunal de Contas do município, que embora chame tribunal, não faz parte do judiciário, é um órgão auxiliar do poder legislativo. Mas enfim, eu sou sempre a favor de você buscar uma saída para aquilo que você tem certeza que é o certo a fazer. Mas às vezes você é impedido pelos outros setores do poder público, do próprio executivo, do judiciário. A Kátia Carvalho dá uma sugestão. Se pegaram um prédio público vazio e colocaram uma empresa para administrar. O prédio público vazio, até isso já vem acontecendo, mas não assim tão simples. Pega o prédio público e põe uma empresa para administrar. Mas o que você tem, por exemplo? Movimentos de moradia que ocuparam prédios públicos abandonados. Um caso famoso, se bem que ali não foi um movimento de moradia, foi um mercador, né? Mas o prédio do Paissandu, aquele que depois, né, pegou fogo e desabou. Ali era um prédio que tinha sido do INSS e que já estava em tratativas com a União para que o prédio viesse para a prefeitura e a prefeitura transformasse aquele prédio em moradia. No fim, também um processo cheio de idas e vindas, questionamentos, vai, interrompe, analisa, e o prédio caiu sem que isso tivesse sido concluído. Agora foi, por incrível que pareça, eu acho bom. O terreno foi oficialmente transferido, cedido da União para a prefeitura. Na verdade, acho que ele foi doado da União para a prefeitura. Então, a conclusão de um processo muito antigo finalmente aconteceu e naquele terreno serão construídas unidades de moradia. Então, às vezes acontece de um prédio público ser convertido em moradia, mas nunca é tão simples assim. Pega o prédio vazio, alguém administra e vira moradia. Inclusive porque quando você tem uma ocupação, e aí é o caso de um outro prédio público na 9 de julho, da ocupação 9 de julho, ali sim você tem uma ocupação organizada, de um movimento, de um coletivo, que tudo bem, vocês podem dizer, mas tem vinculações partidárias, tem, é uma militância, tudo bem, mas o fato é que é uma ocupação de um movimento organizado, que significa que as pessoas ali dividem responsabilidades e obrigações, elas têm que todas participar da gestão, das questões, dos problemas, dos recursos, elas fazem melhorias nas suas unidades, mas é um projeto coletivo, e aí, aos poucos, então, um prédio público velho vai se transformando em moradia por obra de um movimento social organizado, que agora tem um horizonte para que isso seja formalizado e o movimento possa realmente ser o gestor daquela ocupação de uma maneira legalizada e formal. Qual que é o problema de um prédio abandonado? Seja ele um prédio vazio do poder público ou um prédio abandonado de propriedade privada. Quando você é uma ocupação informal, você se vira. Você bota um plástico na janela, você bota umas tábuas ali no fosso do elevador, você faz um gato, mas o poder público não tem esse direito. Não tem o direito de oferecer um prédio de 6 andares sem elevador, com o fosso do elevador ali aberto, com instalação elétrica de gato, com janela de plástico. Então, também a conversão pelo poder público de um prédio vazio em um prédio que possa ser usado como moradia não é tão simples e rápido quanto parece. Eu tenho também eu vejo o prédio vazio e falo, puta que pariu, podia ter gente morando aqui. Mas eu sei que entre aquele prédio vir para a gestão pública e ser convertido em moradia, tem um processo. Que tem que ser mais rápido? Tem que ser mais rápido. Mas nunca vai ser tão rápido assim quanto a gente imagina e gostaria que fosse. Oi, TV Tatuapé. Oi, Humberto Lima, coisa triste. O André Stark, como está a região da Lapa em termos de contágio? Estou com a sensação de que terei que procurar um profissional de otorrino na Lapa e estou com receio. Olha, no começo da quarentena, a Lapa era onde tinha um grande número de pessoas infectadas com Covid, um grande número de pessoas internadas. Mas a gente sabe que o Covid chegou
via população de maior poder aquisitivo, né? Porque o vírus foi trazido de fora do país. E aí, você tem na região oeste, você tem uma população pobre também, mas você também tem uma população de alto poder aquisitivo. Então, começou um foco muito grande de transmissão na região oeste, mas depois a gente passou a ter um número maior de casos na zona norte e na zona leste. Então, assim, não é para ficar circulando muito pela cidade mesmo, com a perspectiva de reabertura do comércio, de algumas atividades daqui a 8 dias. Mas não é a região em si que oferece o risco de contágio, a zona oeste ou o bairro de Santana ou da Brasilândia. É a proximidade entre as pessoas e a circulação de pessoas e tocando em tudo, né? Tocando. Normalmente você vai numa loja comprar roupa, você pega no cabide, você pega na cortina do provador, você pega na roupa e passa o cartão na maquininha e encosta no balcão e pega um cafezinho. Então, a circulação maior de pessoas significa mais vírus se espalhando e se depositando em superfícies diversas, além de ficar, né, pairando no ar um tempo aí com as nossas gotículas. Mas não é que se você entrar num bairro onde tem muitos casos, a sua entrada no bairro já está te colocando em perigo. Então, marque a sua consulta, máscara, lava a mão o tempo todo, água e sabão. E se precisar, se não tiver álcool e sabão por perto, álcool gel. Oi, a Thaí de olhar. Zé Mário, Fábio Rocha, Leonardo Medeiros. Agora sim. O Leonardo Medeiros participar da conversa. Enquanto o Leonardo não conecta, Humberto Lima, escritor, infelizmente muitas pessoas não se protegem. Em Ermelino Matarazzo, de umas 50 pessoas, eu vi 5 com máscaras. E eu vou te dizer, oi, Léo, já tá ouvindo, né? Eu fui agora há pouco no mercado, bairro da Pompeia, alto poder aquisitivo, coisa e tal. E eu vi várias pessoas com a máscara entre a orelha e o queixo. Tipo, a máscara incomoda, machuca até atrás da orelha às vezes. Já que vai usar, usa direito, né? Você usar a máscara. E nem é do jeito certo, ter só o incômodo sem nenhum benefício. É incrível isso. Aliás, eu me lembro de ver muito motoqueiro usando o capacete no cotovelo, né? Cara, é tão incômodo você carregar o capacete no cotovelo, é tão ruim. Assim, já que você tá de capacete, põe ele direito, ou aquele capacete enfiado até aqui, assim, só a testa, né? Porra, veste o capacete direito. Leonardo Medeiros! Oi! Para quem usa óculos, é ruim usar máscara, né? É ruim, mas aí eu vi alguém dizendo que se o seu óculos embaça, é que a máscara não tá tão ajustada quanto deveria. Não, sabe o que eu percebi? É que precisa ser aquele de araminho. Exatamente. Que aperta aqui para não subir o bafo, entendeu? Porque essa de pano que a minha mãe costurou, sobe tudo. Ou põe um araminho. Aliás, o Drauzio Varela esses dias ensinou de gambiarra assim mesmo. Aquele araminho que fecha o pão de forma, coloca assim por dentro da costura da máscara e aí você ajuda a fixar. Boa. Olha aí. É uma, né? Ou talvez engomar a máscara. Ninguém mais engoma porra nenhuma, né? Não adianta. Acho que tem que ser o araminho, porque ele faz no formato do nariz, da napa. Aí não sobe. Ó, Luan Cardoso, tá foda, galera. Começamos a matar 1000 pessoas agora e o povo voltando pra rua. Pois é, quando a gente fala para as pessoas, não é para sair, já é uma zona. Imagina agora dizendo, não, pode sair. Se precisar, pode ir lá fazer umas comprinhas, comprar roupa. Cara, eu sinto muito, 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 muito pelo comércio, mas muito, me dói. Me dói em tempos normais. Quando eu vejo uma lojinha que não tá indo ninguém, eu quase vou lá comprar alguma coisa que eu tô com dó do comércio, daquele ponto comercial que vai fechar. Quando eu ando agora na frente de tudo fechado, cara, me dói. Mas se o risco é morrer um monte de gente, porque não tem vaga para todo mundo, fazer o quê, né? Fazer o quê? Enfim, está determinada a reabertura gradual aí, mas que a gente não perca o discurso importante de que não estamos ok com a pandemia, não está sob controle, não tem atendimento super garantido para todo mundo, que ainda tem o vírus circulando aí bastante. A Lilian diz que ela passa uma gota de detergente no óculos e limpa com papel. E aí mas não fica borrado?
Ela disse que não. Escuta, Leonardo, Hoje vai dar? Eu prometi que a gente ia falar sobre espiritualidade e religião, aproveitando a sua experiência como protagonista do Kardec. A gente começou essa conversa um tempo atrás, mas a minha conexão inviabilizou qualquer tentativa de diálogo. Então, vamos lembrar, você fez o papel de Kardec. Isso. Ô, Soninha, você sabe que mais ou menos em 2001, 2002, eu fiz um filme, eu não sei se você assistiu, que chama Cabra Cega. Eu não assisti o Cabra Cega. Cabra Cega, mas é um filmaço, assista, é muito bom. O Cabra Cega é sobre um guerrilheiro de esquerda. Lembra aquela juventude da esquerda que pegou em armas nos anos 70, começo dos anos 70, final dos anos 60? Uhum. E o filme é lindo, modéstia à parte, eu fiz um trabalho legal, fico muito orgulhoso dele. E eu fui muito premiado por esse filme, inclusive. E o filme contava a história desse rapaz, que era um soldado da luta armada, e ele era ferido e era obrigado a ficar enclausurado num apartamento durante meses. E ele começava a ficar louco. Bom, mas além de ter a ver com confinamento, é interessante porque as pessoas... Eu fico orgulhoso disso, né? Mas assim, as pessoas começaram a me confundir com um ativista de esquerda. Elas tinham certeza que eu era o cara mais aguerrido, eu era o esquerdista mais radical, capaz de pegar em armas. É impressionante como o nosso trabalho, às vezes, causa essa... É porque, assim, a maneira como a câmera ela é insidiosa, né? Ela revela você, até mais do que eu mesmo me conheço. Às vezes eu me vejo na tela de cinema, principalmente que é muito grande, né? Ela me revela para mim mais do que eu mesmo conheço. Isso gera uma intimidade. Você fez televisão, você sabe, né? As pessoas acham que são suas amigas. Não é? Tudo bem, elas acharem que elas são minhas amigas, tudo bem, mas elas acharem que eu vou lembrar o nome delas, aí me fode. Pois é. A gente podia ter essa telepatia. Mas eu acho incrível isso. Eu não lembro. Mas você não era um personagem, você era você mesma. Fazendo entrevistas, apresentando. Eu não. O meu trabalho é fazer personagens. Então as pessoas não só acham que me conhecem, mas elas acham que eu sou aquele cara. E você é aquele. Exatamente. Agora, no Kardec, é a mesma coisa. Então, assim, eu tenho uma busca pessoal pela espiritualidade, eu me considero um amador, mas eu sinto que eu tenho uma busca pessoal e tal. Mas a partir do Kardec, eu comecei, inclusive, a ser chamado por centros espíritas para dar palestras. E a primeira coisa que eu falo sempre é, olha, gente, eu não sou especialista. Eu posso falar da minha experiência de ter estudado Kardec e de ter feito filme. Agora, não esperem de mim, assim, um iluminado que não sou. Não, aliás, nem os professores devem ser considerados, assim, né? Tipo, pois é. Enfim, aliás, eu comecei a live falando exatamente sobre esse meu livro aqui. Você me dá licença, Jung? Desculpa te incomodar. Ele vai sentar em cima do outro caderno, não tem problema. Tá falando do meu livro Porque Sou Budista, que é exatamente assim, eu conto porque eu virei budista. Como que eu virei budista? Não é uma aula de budismo, não é um ensinamento sobre budismo. É a minha experiência, como que eu conheci, o que eu me identifiquei de cara, eu falei, concordo completamente. O que eu olhei e falei, isso aí eu não sei, não tenho bem certeza. E até o que eu olhei e falei, nem fodendo, esquece, nunca vou fazer isso. Aí, ao longo do tempo, eu fui compreendendo e concordando. E quando eu me dei conta que eu concordava com tudo, e aí eu decidi que eu queria ser uma praticante de budismo, né? De ensinamento. Mas tem vários budismos, né? Tem, são várias tradições diferentes e não aconteceu uma ruptura que fez com que uma tradição virasse as costas para outra e dissesse eu tenho razão e você não. O próprio Buda Sakyamuni, né, que é a nossa fonte dos ensinamentos budistas, de todas as tradições, ele sabia que isso ia acontecer porque as pessoas são diferentes entre si, os povos, as culturas são diferentes entre si, então se identificariam, se conectariam
aspectos diferentes do ensinamento. Então, você tem a tradição do Zen, você tem o Shan, você tem Nichiren, você tem Terra Pura, tem as tradições tibetanas, que são várias. Eu sou praticante de uma tradição tibetana. Mas da escola Nyingma, da categoria Vajrayana. Tem 4 grandes escolas no budismo tibetano. Eu sou da Nyingma, que é a mais antiga, assim, a primeira que se desenvolveu no Tibete. Mas é isso, cara. Não tem uma superioridade de uma, assim, uma escola não se considera superior à outra, embora os seres humanos possam fazer isso, né? Mas não é isso que diz a doutrina, o ensinamento. Diz que os caminhos diferentes podem ser interessantes para as pessoas à medida das suas diferenças. Você sabe a que Cristina Figueiredo é budista também. Fala, Léo. Uma vez eu liguei para um amigo meu que é budista do mantra, do Horengekyo e tal, né? Aí eu liguei para ele atender o filhinho, né? Eu falei, oi, teu pai tá aí? Ele falou, peraí, pai? E o pai? Tô rezando, porra! Meu Deus. Ele parou o Horengekyo para gritar com a criança. E eu pensei, porra, que raio de budista é esse? Para o mantra, para xingar o filho. Então, um budista com muito estudo, muita prática ainda. Ele vai voltar inseto, esse. Não, você sabe que a gente não deve, né, apontar o erro do outro, mas olhar para si mesmo e falar assim, por que eu fiz isso também? Eu fiz isso. Com certeza. Eu fiz isso também. Ó, o César Hernandes, que assistiu esse fim de semana ao filme sobre o Francisco Cândido Xavier, com o gigante Nelson Xavier, e achou muito bom. Ô, Léo, quando te convidaram para fazer o Kardec, como é que foi? Não foi, assim, foi incrível, assim, porque me convidaram para fazer uma leitura na casa da produtora, que é a Lili, lá da Conspiração Filmes, no Rio de Janeiro. Aí eu marquei o dia, a hora e tal, fui lá, porque o Wagner, o diretor do filme, foi muito legal, porque ele já me conhecia de outros trabalhos, tal, ele queria me conhecer, né? Aí, no dia, eu estava super gripado, eu fui atacado, assim, por um vírus maluco, e estava bem mal, né? Mas, assim, como eu tinha marcado hora, tinham pessoas me esperando e tal, eu fui. Se fosse hoje, imagina, né? Bom, mas naquela época não era tão grave, né? Há 2, 3 anos atrás. E aí eu comecei a ler o texto de prima, assim, recebi na hora ali, comecei a ler e tal. E aí chegou um momento em que o Wagner parou e falou, Léo, pode parar, porque você tá mal, assim, a gente tá vendo que você tá muito mal, né? Você não tá conseguindo respirar direito, então tá bom pra mim, você já pegou. Eu falei, opa, como assim? Não, você já pegou. Porque, assim, porque eu fiz essa leitura com muitos atores. E você está trazendo uma doçura e uma humanidade para o personagem. Aí eu falei, não, Wagner, isso deve ser porque eu cresci, eu passei a minha vida inteira, eu fui educado com grandes figuras do espiritismo kardecista dentro de casa. E esses grandes caras, esses médiuns espetaculares, são pessoas de uma doçura, e que os outros atores, eles liam um pouco... Porque o Kardec, no filme, né? Ele é um cara, um lutador, um guerreiro, né? Mas também isso não tira dele a doçura, né? Então, acho que foi por isso que eu peguei. Até na hora eu falei assim, eu preciso ligar para minha mãe. Aí ele falou, por que você vai ligar para minha mãe? Porque a minha mãe é uma figura assim, ela é sobrinha neta do Eurípides Barçanufo, que é um grande cara do espiritismo assim, brasileiro, um pioneiro e tal, né? Do Triângulo Mineiro. Aí ele falou, nossa, o Eurípides e tal. E aí começou a história do Kardec. Para mim foi um grande reencontro, né? E qual foi a reação da sua mãe? Então, o espírita tem essa coisa meio chata. Que ele acha... Budista também é meio assim. Que ele acha que tudo é meio normal. Que tudo é assim mesmo. Então, eu achei que ela falou, nossa, estou emocionada, incrível. Que legal, que bacana. Que bom isso. Vou ligar para sua Porque tia. era para ser, né? Exatamente. Ó, a Karine Aristides falou que você parece mais o Kardec do que o próprio Kardec. Olha só, tá vendo? O Mindaré está aqui na conversa também. Mas então, Léo, do jeito como você falou, quer dizer, a sua família
tinha uma prática espírita forte, mas não você. Não. Não, porque eu sempre fui um garoto muito inquieto e eu nunca aceitei as coisas do jeito que me entregavam. Então, por exemplo, a minha escola era o Mackenzie, que é a escola presbiteriana, né? Eu tinha aula de catecismo presbiteriano. E eu sempre ficava extremamente incomodado, né? Porque todo mundo falava, ai, amém, que lindo. Eu falava, eu não sei, tem um negócio que não estão querendo, que eu não acredito. Eu sempre fui muito ligado à ciência. Acho que é por isso. Voltou. E aí, com o kardecismo, a mesma coisa. Eu lia, eu recebia essas pessoas em casa, eu testemunhava todos os fenômenos e tal, mas alguma coisa assim, inquieta dentro de mim, falava, não, peraí, não aceita só porque estão te falando. Assim, estuda, procura saber o que é exatamente. E aí, tanto o kardecismo quanto o budismo, que eu já me interessei muito também, quanto o catolicismo, que eu também me interesso muito, eles todos me travam uma hora, porque chega uma hora da regra, Sei. que aí eu espano, sabe? Porque eu acho que as regras mudam com o tempo. E se você não concordar com a regra, realmente não faz sentido você aderir a ela, né? Você adere a um conjunto de regras, mas você não concorda muito, porque fé, no, né? no budismo dito, o Buda teria dito o seguinte: não concorde com alguma coisa só porque fui eu que disse. Analise. Kardec falava a mesma coisa. Genial, muito legal. E sem saber, né? Porque a cultura oriental, japonesa, chinesa, indiana só chegou na Europa nessa época que ela foi chegando, né? O Kardec falava a mesma coisa, não acreditem em mim. Se a ciência, daqui a 20 anos, disser alguma coisa que contraria o que eu estou dizendo, então muda. Mas, assim, você vê hoje em dia, depois da gente ter passado por tanta coisa, o Kardec não conheceu Freud, né? Ele não conheceu Einstein. Toda a revolução da física newtoniana, né? da quântica, da relatividade. Então, eu tenho certeza que o Kardec hoje, se ele fosse um cientista como ele era, naturalmente ele seria, ele escreveria outras coisas. Mas o kardecista mesmo, aquele de raiz, assim, que aceita, que acredita, ele não quer que você mexa com os dogmas, né? Ó, te ler uns comentários aqui da Mara. O Kardec era muito doce com a esposa e com todos. O Zé Mário achando importante nesse momento falar de espiritualidade. A Natália disse que você parece mesmo com o Kardec. E o doutor Nathan Cádio, você trava porque tudo isso é religiosidade vazia. Quando você encontrar com a presença de Deus, as suas dúvidas morrerão. E a Roberta Rosa, estou vivendo esse dilema na minha vida espiritual. Não estou conseguindo mais ficar com essas regras que eu não acredito. E claro, não tem como conseguir, né? Soninha, mas assim, o Natan é um grande cara. Ele é meu médico, né? Ele é um grande cara, ele é evangélico. Não sei se eu posso falar, Natan, mas estou falando. Acho que você também não tem problema, né? Mas eu acho assim, que a religião está dentro da gente. Cada um é um templo. Isso não é um negócio meio cristão? Que você é o templo de Deus. Então, que Deus está dentro de você de uma maneira muito particular. Então, assim, eu não encontro Deus na religião oficial. Eu acho difícil, acho complicado. Mas, assim, eu tenho uma sensação de sagrado, de espiritualidade, de busca muito pessoal, muito particular, que não se encaixa muito em nenhum lugar. Mas eu não sou ateu e o doutor Natan diz aqui, doutor Natan diz, pode falar claro, sou protestante. Ele falou. Bacana, Ô, Léo, bacana. A gente tem 48 segundos. Vamos fazer o seguinte, vamos desconectar e aí você me chama no seu perfil? Estou esperando o pessoal voltar para a sala. Para a sala é engraçado, né? Eu aqui na minha sala. Oi, Kitatanielaine. Vocês escolhem uns nomes complicados de perfil, hein? Oi, Jorge Castro.
aguardando o Leonardo Medeiros, a gente estava falando sobre acreditar em Deus, perceber-se Deus, né? Encontrar Deus é encontrar fora, encontrar em si mesmo. Vamos que vamos. Léo, você falou que se o Kardec era um cientista, é isso? A besta aqui não viu o filme ainda e não sei quase nada a respeito. Me conta, ele era um cientista? Ele era um cientista, ele era um professor, um acadêmico, ele era um pedagogo, ele escreveu muitos livros, né? Antes de tentar entender o que eram aqueles fenômenos, né? E aí ele foi chamado como cientista para pesquisar um fenômeno que estava ocorrendo em Paris, e ninguém sabia direito se era charlatanismo ou se tinha ali dentro alguma verdade e tal, que era um fenômeno das mesas, né? As mesas que tremiam, que mexiam, que flutuavam, tal, aqueles soirées com as pessoas em volta da mesa e tal. E aí ele foi pesquisar isso completamente descrente, e a partir dessa pesquisa dele, ele escreveu a doutrina espírita. E aí você diz que se ele, né, tivesse aqui hoje em dia, em função de algumas coisas né, de avanços da ciência, que ele talvez refizesse algumas coisas. Você consegue pensar em alguma coisa concreta, não? Sim, por exemplo, né? No budismo tem uma coisa assim também, a relação com os animais, né? Se os animais têm espírito ou se os animais não têm espírito. Então, hoje em dia, a relação do ser humano com a natureza. Então, assim, a gente está num momento, né, em que a relação do ser humano com a natureza está muito em alta, né? Porque é capaz que a gente perca o planeta daqui a algumas gerações, né? Virou uma questão muito urgente. E esse mundo dos espíritos, a gente tem, por exemplo, uma comprovação física, matemática, dos universos paralelos, né, dessas possibilidades. Então, o que ele tá falando de um universo possível que está acontecendo do nosso lado. E ele está dizendo que existem contatos entre esses dois universos, né? A perspectiva dele é totalmente científica. Agora, é um mundo determinista. Eu não sei, eu não sou especialista, assim, mas... Não, mas, era só assim, porque como eu não conheço... O que eu conheço sobre espiritismo é o que as pessoas me contam. Eu nunca estudei profundamente, eu nunca li, então fiquei curiosa para saber, não sabia que o Kardec era um cientista, e essa observação que você fez, né? Ele escreveu, ele organizou, né, a doutrina antes de física quântica, antes de Freud. Do Freud. Antes do Jung, né? Que são figuras que vieram logo depois dele para dizer que dentro de nós existem universos também, né? E nós não somos uma coisa só, que dentro da gente pululam outras personalidades, outras maneiras de ver. Então tem universos fora e tem universos dentro. Genial. No budismo se fala muito sobre que essa suposta solidez da matéria é uma ilusão, é uma forma da gente se relacionar com as coisas. E também já está provado que é mesmo, né? Então, e aí depois vem mesmo, né, a física quântica, enfim. Você assistiu o Ponto de Mutação? Ou leu o Ponto de Mutação, do Fiote Capra? Não, eu li o Tal da Física. Então, o ponto de Mutação tem um filme, acho que é dos anos 80, da época em que o Reagan era presidente, então tem esse pano de fundo, assim, e as pessoas conversam sobre a vida, elas estão percorrendo ali um museu, um lugar histórico, e elas se conhecem ali, começam a trocar uma ideia, elas estão em momentos diferentes da vida, cada uma com seu conflito ali de momento,
E ali tem alguns conceitos. Eu acho que uma das três pessoas, era uma cientista, né, da física, e ela faz algumas comparações, tipo assim, se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma laranja seria do tamanho do planeta Terra. E o núcleo do átomo é tudo que existe de massa dentro de um átomo. O resto não é massa, né? Então, para a gente ver o quanto isso que a gente chama de matéria sólida, em cada uma das suas partículas, o que tem de sólido ali é muito pouco. Então, né, os ensinamentos budistas sempre falam, esse negócio de forma, solidez, isso aí é o nosso conceito, a forma como a gente se relaciona com as coisas, né? Mas o budismo ele tem uma coisa que eu acho maravilhosa, né? O budismo puro, filosófico, original, que é essa coisa do ascetismo, né? De compreender que tudo é ilusório, e que tudo é impermanente, e que você tem que sentar embaixo de uma árvore e sumir. O nirvana é entrar em contato com o mais absoluto vazio. Você se transforma no todo, né? Se fazendo totalmente vazio. E esse ascetismo budista original, ele era muito estranho, né? Então, historicamente, as religiões ligadas ao budismo, elas foram surgindo meio que para explicar para um povo menos capaz de compreender aquela filosofia muito profunda, né? Que acaba dando no hinduísmo, em religiões mais populares e tal. Essa coisa do ascetismo, né, ou do desapego, é você se dar conta que não adianta ficar querendo. Agora eu quero outra coisa, agora eu quero mais, agora eu quero de novo, agora eu não quero, não quero. Isso é um ciclo impossível de você se satisfazer, movido a desejo o tempo todo. Tanto o desejo do eu quero isso, quanto o contrário, tipo, eu não quero isso. Que é uma outra... Não, eu, né? O eu primeiro. Eu quero, o eu não quero, não adianta. Isso. O apego, a aversão, esse movimento entre apego e aversão, a partir de um eu que... Aí tem todos os exercícios de meditação, né? Que eu? Cadê o eu? O eu, no caso, tá onde, né? Tá no corpo inteiro. Eu tento não começar frases com eu, mas eu não consigo. Por que será, né? E aí tem todas as reflexões também sobre o funcionamento da mente, né? E aí é super interessante como alguns estudos em neurociência analisam a mente de meditadores, né? A mente de mestres e de monges. Essa coisa da mente é muito forte no budismo também. E o Dalai Lama também já disse que se precisar rever alguma coisa, à luz das descobertas, dos avanços da ciência, sem problema nenhum. Então, se você vê o sistema, o cosmos tibetano, é um cosmos que não corresponde à nossa visão atual do universo. Então, ele fica valendo como uma referência simbólica, né? Como um dos muitos universos possíveis, mas sem negar o universo da maneira como hoje a gente compreende e conhece, né? Pois é. Mas essa dualidade que tem de espírito e corpo, né? Agora, essas pesquisas todas sobre o nosso mundo neuronial, as conexões e tal, a neurologia, né? Elas são avanços muito, muito grandes em pouco tempo, né? E tem uma galera agora que está botando fé mesmo de que a gente existe aqui dentro, né? Dentro da cachola. E isso provoca uma reação até dentro da ciência de pessoas que não acreditam, né? Que dizem que ainda existe uma dualidade, né? Mas, de qualquer forma, a mente, o eu, o ego, né? Ele está aqui dentro. Agora, de qualquer forma também, não se trata de renegar a ciência. Eu não defendo renegar a ciência absolutamente. Não. Absolutamente. Mas eu também não acho que a fé de uma pessoa precisa ser explicada cientificamente o tempo todo. Claro que não, Né? absolutamente. Fé é fé.
É É, outra coisa, são outros mundos. a sua vivência, a sua experiência, né? Aquilo em que você crê, aquilo a que você se devota, não precisa, assim, você não precisa provar Deus em laboratório. Você Não, pode ter a sua relação com Deus sem precisar passar pela ciência. O que é diferente de achar que o mundo foi criado, né, no Gênesis. mas Eu não foi? estudei. Não foi, rapaz. Você acredita? Ah, mas espera, estou chocado. Eu estudei num colégio de freiras, freiras super avançadas, que nos ensinavam métodos contraceptivos nos anos 80, num colégio só de meninas. As freiras nos apresentavam o funcionamento do aparelho reprodutor feminino e as maneiras possíveis de você evitar uma gravidez indesejada. Você acredita? E essas freiras, incrível. E essas freiras, na aula de religião, eu lembro da irmã Maria Clara, na 7ª série, discutindo com a gente o mundo, a evolução, as espécies. E ela dizia assim, gente, Adão, Eva, a serpente, isso é uma forma metafórica de descrever o começo do mundo. Nossa, ela não foi excomungada? Nem ela, nem a gente. Então, eu aprendi a religião católica sob esse ponto de vista, sabe? De freira, que diziam assim, gente, o que importa, assim, não foi assim que o mundo começou, tá? Com um casal e uma maçã e uma cobra. Isso é um modo alegórico de contar a história. O mundo começou de outra maneira e o que importa é que Deus estava presente. Deus era a presença ao longo de toda essa história do surgimento da vida no planeta e assim por diante. Então, eu cresci nesse ambiente católico, né? Um ambiente que discutia, inclusive, as cagadas da igreja, né? Da instituição igreja, os erros da igreja ao longo dos séculos, de apoiar a escravidão e outras tantas, né? De vender indulgência, vender o passaporte para o céu, vender perdão, de ter relações muito escusas com a nobreza, o clero europeu. Eu estudei num colégio de freiras que tinha esse olhar crítico sobre a instituição da igreja e que nos fazia pensar sobre a fé. Pensar, mas você concorda com isso? Como é que você entende isso para a sua vida? Não adianta achar muito bonito tal, mas como é que isso vai fazer parte da sua vida? Então, eu era uma católica super feliz. Eu era uma católica super convicta. Eu fiz primeira comunhão e eu frequentava a missa das crianças na igreja de Santa Terezinha. E eu fazia parte da diretoria do movimento ali. A gente fazia várias ações de caridade. Mas aí chegou uma hora que a igreja católica já não me representava mais. Chegou num conflito assim que eu não conseguia mais superar. E algumas dúvidas que eu tinha em relação à própria doutrina católica. Eu não achava como é que a gente podia entender que Deus é onipotente e bondoso e o mundo tem tanto sofrimento. Isso não entrava na minha cabeça. Então, eu me afastei da religião católica, fiquei um tempão sem religião nenhuma, até que eu conheci o budismo e fui conhecendo mais e mais e mais, e concordei com o budismo e resolvi ser praticante budista. Mas o interessante, Léo, é que depois que eu passei a praticar o budismo, eu me reconciliei com muitas coisas da minha fé católica, sabe? Coisas que eu não estava mais conversando com elas, eu voltei a fazer contato com essa parte pura mesmo, né? Do cristianismo, do amor ao próximo, do julgar, do fazer ao próximo o que você não faria, né? Não queria para ti mesmo, e de você não atirar a primeira pedra, quer dizer, você olhar para si mesmo. Então, eu acabei me reconciliando com o catolicismo depois que eu comecei a ser uma praticante do ensinamento budista. Mas o cristianismo também é lindo, né? Não é? É lindo. O cara lá era um cara muito fadão, né? As coisas que ele fala, os ensinamentos dele são... Aliás, quando eu deixei de ter religião nenhuma e passei a ter o budismo como a minha prática espiritual, mais e mais eu me encanto com as outras práticas todas. Com o judaísmo, com o islamismo, com as práticas de matriz africana. Você encontra naquela essência ali, no âmago de todas elas,
A mesma coisa. Quer dizer... Você lembra de um livro que chamava O Corpo Fala? Que todo mundo lia muito, assim, o pessoal da nossa geração. Eu lembro da época que todo mundo mencionava esse livro, mas que eu me lembro eu não li. Bom, mas é o seguinte, ele foi escrito por um antropólogo que chamava Pierre Veil, um franco-brasileiro, um francês que veio morar no Brasil e tal. E ele tem um outro livro que ninguém conhece, que eu não estou lembrando o nome, mas que o livro é um estudo antropológico das religiões praticadas no Brasil. Cada capítulo ele fala sobre uma religião. Então, é uma sobre o catolicismo, uma sobre a Umbanda, uma sobre o candomblé, uma sobre o protestantismo, as várias linhas do catolicismo, do protestantismo, o judaísmo, o islamismo e tal. E ele, como é um cientista, um antropólogo, ele entra para todas as religiões para fazer a pesquisa dele sem nenhum preconceito. E parece que no final dos capítulos ele virou um crente daquela religião. Porque ele entende, compreende. Ai, que lindo! Que lindo! E no último capítulo, inclusive, ele presencia fenômenos, fenômenos do espiritismo, incorporação de espíritos, no candomblé. Ele testemunha exorcismos da Igreja Católica. E ele saca que as pessoas realmente acreditam naquilo e que aquilo se torna verdade. Então, a conclusão que ele tira... Olha como é budista, né? No final das contas. A conclusão que ele tira no último capítulo é que a verdade é o que você acredita. E todas as religiões, né, as pessoas realmente que se dedicam assim, de coração aberto, são muito boas. Né? Elas querem muito ajudar, elas são solidárias. Né? Em todas as religiões, a gente reconhece essas pessoas, né? Que são realmente boas, são bacanas e tal. Agora, sempre tem aquela meia dúzia de espírito atrasado, né? Espírito de porco, que atrapalha, que não faz as coisas direito. Parece quando uma aprovação. Você tem algumas ocasiões de grandes encontros ecumênicos, né? Eu participei de uma vez na Catedral da Sé, numa ocasião em que o Dalai Lama estava no Brasil e vários mestres de várias denominações se reuniram numa cerimônia. E aí, aqueles mestres todos, né, os grandes mestres, o que é o grande mestre? É aquele cara que é o que fala. Ele vive aquilo que ele ensina, né? E aí, quando você vê todos eles ali reunidos, cara... É uma coisa tão comovente, tão linda, aquelas pessoas que vivem para o amor, que vivem para o outro, né? Que se doam para o outro. É uma coisa maravilhosa. Mas Soninha, na política eu acho meio parecido também. Porque tem pessoas como você, por exemplo, que realmente acreditam nas coisas e que perseguem as coisas, os objetivos, em cima de princípios éticos que são inegociáveis, né? E os bons políticos, a gente sabe que tem muitos, né? Eles têm eixos de comportamento, de atitude, né? Critérios éticos e tal. Mas tem os que fazem a fama, né? Que é meia dúzia de cretinos, assim, que não são imantados pelo espírito cristão ou qualquer que seja. Que são antas, né? Sabe que tem a ver o que a gente estava falando sobre você ter ou não uma religião e você aceitar aquilo cegamente, ou você analisar as regras, os princípios, né, e ver se você concorda ou não. Quer dizer, a gente está falando de examinar aquilo que te é apresentado e examinar a si mesmo, né? Se você diz que pratica uma religião, mas você não olha para você mesmo, eu acho que o que você está falando sobre política é isso também. É você parar e refletir naquilo que está sendo trazido para você conforme o que você acredita. Os seus princípios. Se você age superficialmente, sem examinar profundamente a você mesmo, por que você entrou nesse negócio de política afinal? Por que você vota sim ou vota não? Por que você vota dessa ou daquela maneira? Nesse sentido, tem a ver mesmo com o modo como a gente encara a religião. Quer dizer, só serve se fizer sentido para você no nível mais profundo. Se você não acredita, se você faz por fazer, por se vaidade, você segue sem refletir,
realmente não faz sentido nenhum. Ó, o Paulo Tessuto, Caps Lock, que aliás está numa campanha de arrecadação de recursos para todos os trabalhadores ligados à festa Caps Lock, desde do camarada que trabalha na recepção, na portaria, na limpeza, o técnico de som, o DJ. Ele tá com uma captação virtual aí de recursos e ele fala que o KLJ deu uma declaração linda. Religião é estar bem com você mesmo, ter plantas em casa, não fazer mal a ninguém, amar o próximo, ouvir as intuições. Ele fala que ele é um cidadão exemplar. Gosto muito do KLJ, grande figura. Ô, Léo, a Lilian está encomendando aqui. O Miguel Rodrigues está falando que acha que você vai virar pastor. Eu acho que ele é seu amigo e ele está te sacaneando. Primeiro ele falou que a sua barba estava enorme, depois ele falou que está bem. Não é que eu estou treinando para Papai Noel, porque eu ouvi falar que dá uma grana danada em dezembro. Coitado, não dá, não acredite nisso, não. Imagina, coitados. Não, eu vou tirar. É uma merreca, você acha? A Lilian está pedindo para você contar de bastidores da filmagem do Kardec, porque teve uns fenômenos, ela está dizendo, é verdade? Bom, não teve. Eu acho que não nesse sentido que ela está. Agora, foi uma filmagem muito intensa, muito difícil, porque é um filme muito complicado, né? Quem assiste, acho que consegue entender, pelo menos no nível da produção, como é um filme complexo e trabalhoso. E ele aconteceu num clima de extrema harmonia, né? Tinham muitos espíritas presentes ali, inclusive o diretor, que é médium. E aí, no final das filmagens, a gente recebeu uma mensagem psicografada falando sobre um grupo de protetores que ficou com a gente o tempo todo durante o filme, protegendo para que nenhuma desarmonia ali afetasse os trabalhos e tal, né? Uhum. Agora, para mim, o trabalho de ator, ele é um trabalho mágico, né? Ele transita entre o que a gente conhece, entre a concretude da realidade e alguma coisa que vai além, que toca o desconhecido. Então, assim, exercer a minha profissão tem alguma coisa de sagrado, de xamânico, não sei do quê. Uhum. Eu sei que, assim, quando a gente está fazendo uma coisa que realmente está acontecendo ali, a gente tem uma sensação de que não é mais a gente, de que a gente... Não quero ser leviano também, dizer que estamos tomados, que é um espírito. Não é isso, assim. Mas que a gente está num estado alterado, né? Uhum. Então, para mim, sempre é mágico, sabe? Sempre é um fenômeno. Uhum. Ó, o Miguel Rodrigues, diretor, está falando, acho que você vai virar pastor no filme. No filme. Não na vida. A Raíssa Rodrigueira aparece aqui. Oi, Raíssa. O Instituto Omindaré fala que o artista é mágico. E a Lilian e o Silvio estão falando de uma história aí da oração na Casa do Rio. A casa. Que história é essa? Não, a oração que o pessoal que fazia o scout, que escolhia as locações do filme, eles tinham que escolher onde é que ia ficar a casa do Kardec. E aí eles buscaram várias mansões antigas lá em Santa Teresa e tal. Aí em Santa Teresa eles não conseguiram porque tinha os tiroteios e não sei o quê, ia atrapalhar o filme. E eles acabaram achando lá na Glória, que também é um bairro muito antigo, né? Que tem uma parte muito antiga. Uhum. Acharam um casarão na Glória. E quando eles estavam fazendo o scout na casa, o pessoal da elétrica foi no quadro de força da casa para ver se estava tudo bem, né? A alimentação da rua, de energia elétrica e tal. Uhum. E na porta da caixa de energia elétrica tinha uma oração. E a oração estava há muito tempo ali, era muito antiga, né? E ela era incrível, assim, porque ela foi lida todos os dias, né? Durante todos os dias de filmagem. Inclusive, quando a gente filmou em Paris, todo dia um dos componentes da equipe lia a carta, né? Em voz alta e tal. Era um momento de comunhão e parecia um presente, né? Que lindo! E até quando o filme acabou, eles foram lá e colaram ela de volta. Uau! Era longa a oração? Ela tinha uma página escrita à mão. Você lembra?
não lembro as palavras exatas, mas ela falava a respeito de harmonia no trabalho, de como é importante a gente agradecer que a gente está num local de trabalho, que a gente tem esse privilégio, né, de poder trabalhar no que a gente gosta, cercado por pessoas que também estão se esforçando para que tudo saia da melhor maneira possível. Era muito bonito e tinha muito a ver com a doutrina espírita, né? Ah, que legal. Se você tiver em algum lugar fotografado essa oração, O Wagner de Assis, que é o diretor do filme, ele escreveu um livro sobre todo o processo do filme, né? E ele fala dessas coisas que aconteceram curiosas e tal. É só procurar Wagner de Assis no Amazon, lá deve ter um livro. É muito interessante. Ah, legal. Vou atrás do livro e vou compartilhar a foto aqui no Insta. O Miguel Rodrigues fala lindo filme, o trabalho do Léo. A Lilian ama essa história da casa. O Davi Carvalho manda um beijo. Léo, para caminhar para o encerramento aqui, que eu já te aluguei demais, aluguei de graça ainda por cima. Me conta aí do trabalho do Teatro da Rotina, quantas andam as atividades de vocês lá? A gente está parado, né? A cultura está toda parada. O teatro independente, né? Meu teatrão, tá tudo shows, dança, tá tudo parado. A gente está aqui falando de coisas bonitas, assim, de amenidades, mas tem uma coisa muito complicada acontecendo nesse momento, né? Tá morrendo uma pessoa por minuto. A gente tá no meio de uma hecatombe, né? De uma mortandade, assim. É muito duro isso, é muito difícil. E claro que a gente tem que estar aqui de um jeito leve, né? Conversando de outros assuntos, mas a gente não pode perder essa ancoragem numa realidade que está ao nosso redor, assim, que é muito poderosa. E eu acho que a gente não acordou ainda para o significado, para a potência disso que está acontecendo agora. E aí, eu sei que tem muitos colegas meus da cultura, né, que estão passando necessidades e tal. E aí tem muitas campanhas, eu acho que o pessoal está conhecendo. Porque está tudo parado, né? E o Teatro da Rotina parou também. Mas, para a gente, no final das contas, acabou sendo bom. Porque a gente tinha obrigação de inaugurar por questões de prefeitura, Secretaria de Cultura e tal. E aí a gente ia inaugurar de um jeito muito mambembe, né? E aí a pandemia pintou, a gente teve que parar, a gente conseguiu renegociar o aluguel com o proprietário, que foi super compreensivo. E aí o que acontece é que vai dar mais tempo para a gente se organizar. Eu acho que a gente vai voltar mais forte no final das contas. Vai ser um grande ponto de encontro lá. O Instituto Homem da Aré é tudo muito triste, mas vamos combater isso tudo com alegria. O artista vai salvar tudo isso quando voltar. Aliás, a arte e a cultura têm um papel crucial na sobrevivência no confinamento. O teu som tá meio esquisito. Pronto, melhorou agora? Agora tá bom. Voltou normal? Não, o que está dizendo é que a arte e a cultura tem um papel fundamental na sobrevivência da humanidade agora durante o confinamento. A gente precisou ficar evidente. Como é que você viveria sem música, sem filme, vídeo, teatro, poesia, literatura? Humanos precisam, né, disso. Sempre. A mágica. A mágica não está só na religião, né? Está na arte também. O Omindaré tem uma atividade cultural bacana, super interessante. O Tessuto, Caps Lock, disse que ele mora do lado da Cinemateca, que é uma situação realmente triste, pavorosa. Aliás, existe uma das vaquinhas online, para pagar os salários dos funcionários da Cinemateca. Os salários atrasados significa que o resto, então, imagina como é que está a conservação do acervo. Imagina como é que está a catalogação, a atualização. E a Cinemateca já viveu isso uns anos atrás. Ela foi decaindo, filmes mofados, deteriorados. Aí algumas direções deram um puta salto para recuperar e já se perdeu tudo, né? Já foi uma catástrofe. Parece que é uma história
da cultura brasileira, né? Essa parte do estatal, né? Muito complicada. Sempre foi. Agora está pior, mas sempre foi muito difícil, né? Os Mas museus, os sim, a acervos. Biblioteca Nacional, né? Agora, Mofando. filme, É, aquele acervo de películas que tem lá, ele é muito especial, né? Porque a película é muito frágil. é. Ela queima muito fácil, ela mofa, embolora muito fácil. E é a nossa Então, história que está lá. é. Então tem muitas ações aí de arrecadação de recursos para os artistas e para os técnicos, para os trabalhadores associados ao setor da cultura, que não necessariamente são todos artistas. Então tem essa da Cinemateca. Os sátiros estavam arrecadando recursos para os artistas circenses dos circos de lona mesmo, que estavam passando fome, sem exagero, falar, passando fome. O sindicato, o SATED, estava Sim. arrecadando cestas básicas. E todo o setor de cultura está muito aflito e sofrendo e pensando não só na sua linguagem, no seu segmento, mas preocupados em geral. Hoje eu descobri, né, me procuraram por parte dos grupos que administram o Maria de la Costa, o Teatro Maria de la Costa, que estão numa pobreza, numa dificuldade desgraçada. Então, assim, é o pequeno espaço independente e é o grande espaço, que também tem despesas muito grandes e que está com receita nenhuma. Léo, Teatro da Rotina, todo dia ao vivo às 17 horas, o que acontece lá? O Bezão, que é nosso parceiro lá, que cuida da curadoria musical, todo dia ele entrevista um grande músico da cena independente, de São Paulo, do Brasil. São pessoas que nem todo mundo conhece, mas são músicos extraordinários. Uhum. Vale a pena ver, todo dia. 17 horas. @Teatro da Rotina. Em breve estaremos de volta. Tessuto lembra também que teve um incêndio no acervo da Cinemateca. Aliás, né, o material do filme é super inflamável, principalmente dos negativos mais antigos. Você olha para ele de um jeito mais ruim, assim, ele pega fogo. E o pessoal tá com um olho gordo em cima desse acervo aí. E Maria. Ó, Paulo Dueck ama você. O FM Vanderlei mandou um abraço da Turma do Cidadania de Recife para nós dois. Muito obrigada. Concluindo por aqui. Teve André Bujanra no Teatro da Rotina. Puta, que demais. Perdi. A gente vai terminando por aqui com esses lembretes todos, né? Cultura é uma característica da humanidade, uma coisa que nos distingue das etapas anteriores aqui, né? Da vida sobre o planeta. Apoiem como puderem, porque parece às vezes que chega de graça, né? Uma música, um filme, mas tem trabalho ali, tem força de trabalho ali por trás. Então, você que sabe disso, respeita, reconhece, pode procurar formas de contribuir para manter as pessoas que fazem cultura vivas, para que a cultura possa se manter viva também depois. Giane manda beijos de São Luís, muito legal. E, Léo, o que você indicaria aí para as pessoas acompanharem? Dos seus perfis, manda. Não sei, Soninha, eu estou meio confuso agora, mas tem lá o meu perfil que anda meio calado, assim, porque eu acho que é um momento de ficar meio quieto ou se expressar de forma contundente, porque o momento não é um momento normal, por mais que a gente queira disfarçar, né? Tem o perfil do Teatro da Rotina. A gente está sabendo que essas etapas de abertura gradual, uma das primeiras vai ser a abertura de restaurantes e bares em áreas externas. E a nossa casa lá no TR tem uma área externa muito grande. Então a gente quer ativar ali para voltar a ter shows, respeitando todas as regras e tal, né? Mas ter shows pequenos e tal, para começar a voltar, porque os artistas estão muito órfãos, né? E o público também. Abraços de Goiás também. Então, beleza. @Teatro da Rotina no Instagram, com Elisa Cavalheiro. E eu fico aqui nos meus, no Soninha Francini. Eu não fico muito quieta, não. Eu tento. Para você é mais falante. Eu tento contribuir falando, compartilhando, comentando, refletindo. Coisas de parlamentar também, né?
Sim. E assim, o momento é de muito respeito, respeito à dor das pessoas, seja a dor da perda porque alguém morreu, e muita gente morre todo santo dia por causa da Covid, ou respeito pelas perdas, pelas outras perdas que não são só de morte, as pessoas estão perdendo os seus negócios. Às vezes investiu a vida inteira numa lojinha, cara, é muito dolorido. Então, assim, com todo respeito pela dor das pessoas, mas procurando também manter uma certa dinâmica alegre na vida para a gente conseguir passar por isso. Valeu, rapaziada. Valeu, Tessuto, Mindaré, Lilian, todo mundo. Até a próxima.